de Río Grande del Sur, Brasil. Enólogo desde hace 18 años en la bodega Grupo Miolo, como productor de vinos espumosos. Director de la Asociación Brasileña de Enología, ABE, donde promueven las catas temáticas, organizan el Concurso Nacional de Espumosos y el Concurso Internacional de Vinos Espumosos. Miembro del Comité Técnico de Aprovale, Asociación de Productores de Vino del Valle de Viñedos. Miembro del Comité de Enología del Instituto Brasileño del Vino. Profesor de Enología en la Escuela del Vino Miolo, donde se imparte el curso para hacer vino. Ha participado en el Congreso Latinoamericano de Brasil y Uruguay. Jurado en concursos internacionales de Uruguay, Argentina, Brasil y Hungría. Y su primera participación como juez en el Ciesbo. Propietario de la vinícola Simonacchio, productor de vinos artesanales. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias. Então, vou apresentar um pouco sobre os espumosos de Brasil. Primeiramente, quero apresentar a Associação Brasileira de Enologia. Vou falar em espanhol, despacito, em portunhol, por favor, qualquer dúvida. Então, como disse no protocolo, sou membro da Associação Brasileira de Enologia, sou um dos diretores. Esta associação, ela promove, além de catas temáticas, com diversos, se fala de diversas regiões, já se fez essas catas com vinos de Chile ano passado e de todas as regiões do mundo. Além disso, outros encontros mais importantes, que é a Avaliação Nacional de los Vinos, de las cosechas, não é um concurso, e sim, no mês de setembro de todos os anos, se faz uma apresentação de los vinos como se deu a vendemia, a cosecha. Então, os vinos são cosechados, são pegos nas bodegas, e se faz uma cata, são mais de 400 amostras, e depois se apresenta ao público, mais de 850 pessoas juntas, se faz uma degustação dos 16 melhores vinos da cosecha. Então, é o maior evento proporcionado pela ABE. Depois também promovemos o concurso brasileiro de espumoso, que é somente com espumosos de Brasil, e a cada 2 anos se promove o concurso internacional de los vinos e espumosos, que aconteceu nesta semana, Então, ayer teve a premiação de todos os vinos, Então, a cada 2 anos se faz essa. Então, agora vou falar um pouco de Brasil e depois entramos no assunto dos espumosos. Bom, Brasil é um país bastante grande, bastante largo, se comparado com México, também tem uma boa, mas então aqui está posicionado o Brasil na América Latina. Os números de Brasil têm uma área de mais de 8.500 quilômetros quadrados, A capital é Brasília. Temos mais de 203 milhões de habitantes, Tem uma renda per capita de 28 mil reais ano. Se comparado com México, é 151 mil pesos. Se equivale porque real equivale a 4,8 pesos mexicanos. Clima é bastante diverso. Temos equatorial, tropical, subtropical e semiárido. Então, depois vamos ver
nas regiões onde temos na nossa região um clima tropical e também tem um clima semiárido que é ao nordeste. Pouco os números do consumo em Brasil. Nós consumimos 2 litros per capita ao ano, perto dos países tradicionais, França, Itália, Espanha, estamos muito abaixo, mas está tendo o consumo está crescendo, principalmente nos espumosos. Então, aqui para vocês terem uma ideia, aqui é em milhões de litros, estamos com quase 100 milhões de litros ao ano. Um detalhe muito importante, que os vinhos importados são quase 80%. Em Brasil se consome mais vinho, muito mais vinho importado que vinho de Brasil. Para se ter uma ideia, 35% do mercado de Brasil é de vinhos chilenos. Então, se consome mais vinho propriamente de Chile do que de Brasil. Esses números são um pouco diferentes quando se habla em espumosos. Então, acá temos os espumosos nacionais em azul, e depois os moscatéis, que também, e os importados. Então, se tem um crescimento muito significativo em um crescimento muito representativo nos espumosos e no moscatel, e um pouco estagnado os espumosos importados. Então, corresponde a mais de os espumantes corresponde a mais de 30% do consumo de los vinos em Brasil. Então, então depois vamos falar um pouco o que se hace nos espumosos para se ter sucesso, né? Aqui, somente os espumosos brasileiros, dividido em los bruts, né, Brut Demi-Sec, e um outro espumoso que está tendo um bom crescimento, que é os moscatéis, que são hechos de uvas moscatéis de uma única fermentação. Depois podemos falar melhor durante a charla. Então, aqui se fala em torno dos 20 milhões de litros. Claro que uma boa porcentagem se fala que são os espumosos Brut e Demi-Sec. Agora, falando um pouco mais da região de Brasil, aqui está o mapa, onde tem toda a divisão, né, política. Então, todos os estados, as províncias, né, estamos divididos pelo Oceano Atlântico, e acá desde Uruguai ao sul, depois Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, e assim se vai. Las regiões produtoras de vinho se encontram, gravam las províncias. Temos o Rio Grande do Sul, onde eu trabalho. Depois Santa Catarina, Paraná, São Paulo, que é o grande centro de Brasil, onde tem a maior população. Brasília é a capital. Depois Rio de Janeiro, que é muito conhecida pelo carnaval, né? O Nordeste, Salvador também tem muitas fiestas, né? Em Brasil se costuma dizer que somos o oposto de Itália. Itália, ao norte, as pessoas trabalham, e ao sul fazem as fiestas. Em Brasil,
nosotros al sur que trabajamos más y las regiones al norte, nordeste, donde que es más, que tiene más el carnaval, las fiestas, las playas. Entonces toda esa región, aquí donde tiene las playas más lindas de Brasil. Aqui então começamos a falar um pouco das regiões vitivinícolas, onde se hace a produção de uvas, vinos espumosos. Então, começamos ao nordeste, né, na Bahia. Aqui não tem no Vale do São Francisco. É um clima árido, depende do gotejamento, não tem chuva. Depois vamos falar um pouco mais. Depois tem ao sul de Minas, também uma região que está começando. As regiões mais importantes são Vale do São Francisco, Serra do Sudoeste, Campanha e Serra Gaúcha. É isso que vamos falar em detalhes em seguir. Quero comentar-lhe um pouco sobre essas outras regiões que estão começando. Ao sul de Minas, Minas Gerais, cerca de São Paulo e Rio de Janeiro, tem um clima intermediário. Lá se hace uma viticultura, tem que se fazer uma viticultura diferente para se poder produzir os vinos. Tem muita chuva ao mês de dezembro e janeiro. Então, as vinhas começam a brotação em agosto, e quando chega dezembro e janeiro, que tem muita chuva, se faz mais uma poda. Quando as vinhas já têm os frutos, se poda e vai brotar novamente. E vai ter a maturação das uvas no mês de abril e maio, onde não tem chuva. Então, aqui é uma particularidade somente dessa região, que tem que fazer essa poda dupla, que se diz. Tem que podar a vinha 2 vezes, porque senão tem o ataque dos fungos e a uva não consegue maturar. Então, tem que fazer isso, deixar que tenha a planta rebrota, sim, brota novamente, e vai ter a produção das uvas somente em maio e junho. São Roque, que é São Paulo, é a primeira região de Brasil onde os imigrantes, os portugueses, os açorianos, quando chegaram ao Brasil pelo oceano, pelos mares, o primeiro lugar que chegaram foi São Roque. E depois dali que se difundiu para o sul de Brasil e depois ao nordeste. Então, aqui é a primeira região. Hoje se trabalha muito com as uvas comuns, que se diz. Então, não teve uma boa adaptação ao clima, ao solo. Então, a produção não é muito grande. Outra região que está se desenvolvendo é o oeste do Paraná, a região de Toledo. Também fazem vinos, algo de espumosos, uma quantidade não muito significativa. Depois aqui, em Santa Catarina, tem 3 regiões aqui, São Joaquim, Campos Novos e Caçador. Aqui é a região mais fria do Brasil, onde tem a maior altitude, passa dos 1000 metros de altitude. Para se ter uma ideia, esta semana está muito frio nessa região sul. E aqui tivemos menos 4 graus, 4 graus negativos, com uma sensação térmica de menos 20 graus. Então, muito gelado. E aqui se hace, vinos de guarda, algo de blancos, tipo Sauvignon Blanc, mas também está, né? Então, abrange também Campos de Cima, que é no Rio Grande do Sul, mas é perto de, né? E depois, então, temos a Serra do Sudoeste e a Campanha Gaúcha, que aqui podemos ver no detalhe. Então, a Serra Gaúcha é cá, e Campanha e Serra do Sudoeste. E
vamos falar então também aqui do Vale do São Francisco. Pois bem, no Vale do São Francisco, como estava falando, estamos num semiárido brasileiro, tem uma altitude baixa de 350 metros hasta 500 metros. Sim, tem 500 milímetros de precipitação, para nós é baixo. Então, esta lluvia é se pode dizer, mal dividida. Chove somente no mês de fevereiro e março, onde todo o resto do ano é seco. Então, as vinhas são conduzidas por gotejamento. É a principal região tropical do Brasil, tem uma boa quantidade em hectares, são 8.000 hectares de vinhedo. Se trabalha muito com uvas para consumo in natura, todas as outras frutas também, muita manga, muito abacaxi, a própria a uva. Muito dessas frutas, em sua totalidade, quase vai para exportação. Então tem uma boa área de produção. A capacidade produtiva das vinhas então se determina por seu manejo. Como não tem frio, ela não tem o período hibernal, que se diz, não tem o descanso. Então, quando se quer que ela produza, se põe água e ela começa a vegetar. Então aqui se fala na produção de 2 cosechas ao ano, porque o ciclo vegetativo é de 120 a 160 dias. Então, quando se faz a cosecha da uva, se tira a água, poda e põe água, volta a vegetar, volta a produzir. Então, para as uvas de mesa, para o consumo in natura, se faz 2 cosechas e média, porque com 120 dias se pode fazer a cosecha. O solo tem grandes depósitos de sedimento de rocha. Toda a adubação é feita junto com a água no riego. Então o solo é muito pobre em matéria orgânica, então se faz essa adubação conforme a necessidade. Um detalhe, tem alto índice de radiação solar e isso faz com que se tenha uvas com altos índices de açúcares e os vinhos se dão com muitas frutas. Se produz muito espumoso em Nordeste, com as uvas moscatéis principalmente, Chenin Blanc, algo de Verdejo. Então são os espumosos que se diz no método Charmat, espumosos mais jovens. Então está se trabalhando. E um outro espumoso que vai muito bem no mercado brasileiro é o Moscato Canelli. Se faz o espumoso tipo Asti, de uma única fermentação, né? Então se saca com menos álcool e mais açúcar, então vai muito bem no clima caliente, cálido do Brasil. A uva tinta que mais se dá bem nessa região é o Shiraz, depois também Tempranillo. Cabernet é uma variedade que não anda bem, não consegue frutificar, não tem, por causa da temperatura muito alta. Então, aqui um pouco uma foto, para vocês não é muito distinto, aqui é bastante sequio, essas paisagens são normais, para nós outros, depois podem ver as outras regiões, são muito mais verdes, né? Então aqui um exemplo, é Caatinga, é sequio e quando se põe em riego, se tem essa paisagem mais verde. Aqui um pouco, essa imagem pode-se ver, se faz o gotejamento com o riego, com as mangueiras.
sistema de condução é todo espaldeira, pode-se ver aqui, né? E as uvas, bom, tem uvas blancas. Esta é uma foto da uva Shiraz, que se dá muito bem lá. E aqui também uma outra imagem das produções de uvas de mesa. Então aqui, num outro sistema, se chama o pérgola, ou em Brasil se diz em sistema latado, tipo lençol, é cerrado. Então facilita a produção. Então se faz uma produção muito alta. ¿Eh? Para se ter uma ideia, o sistema de condução espaldeira se alcança 5 toneladas hectare. Isto se ultrapassa as 30 toneladas hectare. Então, essa é uma imagem que se pode ver a uva Moscato Itália e é uma rosada, é Red Globe. É outra variedade que vai muito bem para as uvas de mesa. Aqui então já vamos falar, estávamos falando de uma região ao norte, ao nordeste, e agora vamos falar da região sul, de onde eu trabalho. Trabalho na Serra Gaúcha, então tem Serra do Sudoeste e Campanha. Então primeiro vamos falar dessas duas regiões, né, e depois da Serra Gaúcha. Bom, a Campanha e Serra do Sudoeste é uma região mais plana, né, levemente ondulada, se localiza al paralelo 31, né, é uma região que está dando muito certo, está tendo uma produção de los vinos. Aqui as temperaturas estão a 12 graus no inverno e chega a 24 no verano. O clima é moderado, com veranos bastante secos. Ao sul do Brasil, se tem o índice pluviométrico de mais de 1.500 milímetros ao ano de chuva. Essa região também chove isto, só que essa chuva se concentra no inverno. Então, os veranos, como diz aqui, são mais secos e ventilados. Então, se consegue uma maturação melhor. Então, se concentra a produção de los vinos tintos e blancos para vinos clássicos, que se diz, né? Os dias largos, uma amplitude térmica bastante grande, né? Tem uma característica, o suelo tem uma fertilidade baixa, então não necessita de muito manejo no vinhedo, com a poda mais severa, ou manejo de desbrota, desfolha, e até mesmo cosecha antecipada para tirar excesso de produção. Isso acontece muito na região da Serra Gaúcha. Né? Tem 2.400 hectares, né? E acá se trabalha muito com as uvas viníferas, né? Somente com uvas. Então aqui somente uvas para se fazer os vinos finos, que se diz. As principais variedades, bom, tem bastante, é a região que mais as variedades melhor se adaptam. Então tem desde Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat. Tanat é uma variedade que vai muito bem. Somos vizinhos de Uruguai, nessa região. Então o Tanat se comporta muito bem. Castas portuguesas, tipo Touriga Nacional, Tinta Roriz, Pinot Negro também vai muito bem. E a Ruin Arnoux, que é uma variedade bastante tintória. Nas blancas, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Grigio e Gewürztraminer também são as variedades que mais se cultiva nesta região. Aqui um pouco as imagens. Então se nota aquilo que eu falava, região mais plana. Aqui tem um marco que se conhece na região, que é o Cerro de Palomas, né? Onde
tem toda a viticultura aqui, se localiza no município de Santana do Livramento. Mais imagens. Aqui, todo o sistema é, como dizia antes, sistema espaldeira, sistema de condução, onde se consegue os melhores resultados. Aqui é uma foto do vinhedo quando está começando a brotação, a salida na primavera. Aqui imagem também da Serra do Sudoeste. Então, outra imagem. Então, aqui se caracteriza essa região. Como tem planície, conseguimos mecanizar. Então, em Brasil já se faz cosecha mecânica. Então, se faz nessa região, se consegue fazer cosecha com as máquinas. Tengamos problemas com mão de obra, sim. Então, o período de cosecha, falta mão de obra para fazer esse serviço. Então, uma das saídas foi mecanizar. E aqui temos condições pelo terreno ser plano e o sistema de condução em espaldeira. Então, se faz muito disso aqui. Claro que para os espumosos, depois vamos falar, é mais difícil. Todo o processo de prensagem, a extração, então tem que se ter muito cuidado. Mas para os vinhos normais, não muito, como se dizem, vinho com preço médio, então se faz muito a cosecha mecânica. Então aqui, toda essa região é a segunda mais importante, né, em produção, tem 2.400 hectares, porém, é a mais importante na elaboração dos vinhos finos, porque acá tem toda a produção é de uvas finas, não tem uvas para jugo ou para que tem na Serra Gaúcha. Agora vamos falar dessa região, Serra Gaúcha, que é a zona vitícola mais importante do Brasil. Tem 8.000 hectares, né? E uma particularidade é basicamente familiar. Esta foto vocês podem perceber bem, né? Como é diferente, pequenas propriedades no meio da mata, né? Essa outra foto também se pode ver. Aqui tem os vinhedos não são em sistema, essa próxima foto dá para ver, sistema espaldeira, mas vejam ao fundo já a mata, então tudo propriedades pequenas. E aqui é uma foto ampla, onde se tem todos os sistema pérgola que se diz, né? Com sustentação aqui de los plátanos, né? E o sistema cerrado. Então essa imagem dá para ver as uvas que se fazem os jugos ou o consumo de uvas in natura. Então podem ver, são tudo retalhos, pequenas parcelas. Em média, cada família tem 2 hectares e meia, é médio, né? Então, volvemos para... É responsável por 90% da produção brasileira, essa região, né, Serra Gaúcha. Inclui nessa Serra Gaúcha Vale dos Vinhedos, que é a primeira região do Brasil com denominação de origem. Se está começando, somos muito jovens, Brasil, em elaboração de vinhos. Se tem 30 anos, 40 anos que se está trabalhando com os vinhos finos. E então se começou todo um trabalho de indicação de procedência e depois com a denominação de origem. Então, nos vinhos, o Vale dos Vinhedos é o primeiro em Brasil, o primeiro que tem a certificação
com denominação de origem. Aqui se obtém os vinhos mais frescos, com a madurez bem equilibrada. Aqui para se ter, entrando nos espumosos, falando em espumosos, comparativo na região de Epernay, de França, Argentina e Garibaldi, Bento Gonçalves, que é o Vale dos Vinhedos. Então, para vocês terem uma ideia, as temperaturas, estamos muito frio, intermediário, é mais caliente, as noites são frias, em Mendonça calientes, e no Vale dos Vinhedos é fria. As chuvas na França são 670 milímetros anos, Mendonça muito menos, 350, nós outros 1760. A primeira visão parece negativo isto, mas depois vamos ver, né? As divisões dessas chuvas, buena, mala, variável. La madurez tem uma velocidade lenta, é muito rápida, para nós é promédia. Então nós temos uma maturação mais ou menos completa. A acidez é muito alta em França, baixa na Argentina e nós média alta. E o álcool mediano, alto, mediano. Os aromas de los vinos são finos, menos finos, nosotros. Então o que se vê nessa tabla é pouco, nós temos essa velocidade de maturação, que é promédia, e a acidez também promédia. Isso nos dá espumosos mais equilibrados. Então não tem a maturação muito rápida, uma concentração de açúcares muito rápida, que nem na Argentina, e nem tão lenta com a acidez muito alta, que nem na região de Epernay. Então por isso que nós tengamos os espumosos mais equilibrados. Então, o clima da Serra Gaúcha não é tão fácil, é do tipo subtropical, chove aos 1750 milímetros, tem muita variável de uma cosecha e outra. As horas de frio é suficiente para o bueno repouso vegetativo, pero ele favorece pouco o bom equilíbrio de acidez e açúcar. Isso vai dar mais frescor a los vinos bases para depois fazer los espumosos. Então temos os vinos com aromas mais finos e com bueno frescor. Aqui as imagens que vimos primeiro. Pouco a cosecha, que é totalmente manual. Não se hace nessa região, não tem condições de fazer a cosecha mecânica por causa do relevo, né? E aqui pouco as particularidades para se obter vinho base, que se chama base para o espumoso. Então, o primeiro passo é o ponto de maturação da uva. Então, na nossa região tem essa velocidade de maturação intermediária. Então, se tem uma boa relação entre álcool e acidez. Então, as uvas se cosecham com 10% em álcool potencial e tem uma acidez em ácido tartárico de 6 a 9 gramos. Então, primeiro passo é a cosecha, né? Determinar o ponto certo de cosecha. Depois, uma das coisas importantes é a extração do prensado. Então, como falava antes, quando se faz a cosecha mecânica, se desgrana a uva. Então, já começa pouco o processo de oxidação. Tem que fazer algo para evitar isso, usar pouco de
SO2 já na cosecha. Mas aqui o próximo passo então é o prensado. Se faz o prensado da uva inteira, não se faz o desengaste. Então a uva chega em cajas de 20 quilos, se põe direto na prensa. Não se tira os granos. Então se consegue ter um mosto mais limpo, sem polifenoles. Isso vai dar um espumoso depois que tem um poder de guarda mais largo, com menos polifenoles. Outra questão muito importante é o rendimento. Para os espumosos se trabalha com 50% só de rendimento, com uma pressão muito baixa, com 1 bar de pressão na prensa pneumática, se saca os 50%, e aqui onde se tem os ácidos e os precursores aromáticos. Esses vinhos, primeiro prensa, segundo prensa, que são os outros 15%, se elabora outros vinhos, ou pode se fazer espumosos, mas espumosos dulces que são para se consumir logo. Então não são, são espumantes para permanecer. As variedades que mais se utiliza para os espumosos é Chardonnay, que é branca, e Pinot Noir, que é tinta. Então aqui os parâmetros químicos também, que é bastante importante para se ter um espumoso de qualidade e de longevidade. Os álcools de 10 a 11%, não mais que isso, porque depois se faz a toma de espuma, a segunda fermentação, para se ganhar o gás carbônico, as burbujas. Então, se ganha mais 1 grado e meio de álcool. Então, se nós temos uvas mais maduras, com 12%, os espumantes depois ficam muito maduros, muito calientes, perdem o frescor. A acidez total de 5 a 3 a 9 gramos em ácido tartárico, que lhe dá o frescor e se consegue um melhor amadurecimento. Isso são as variedades, a maturez da variedade, a quantidade do prensado, e por vezes se faz ou não a fermentação malolática, que é isso. Então, muitas vezes se usa para não fazer a malolática, então os vinhos ficam mais ácidos, mais frescos. Aqui, o color, polifenoles, color para as uvas tintas, no caso o Pinot Noir. Então, com a prensagem da uva inteira, se saca muito pouco color. Então, esse color precipita durante a primeira fermentação e se saca, os vinhos ficam blancos. Polifenoles também, então, tem que se faz a prensagem inteira, não se saca amargor, se trabalha com menos vinho prensa. E, os aromas têm que ser muito finos, não intensos, porque com a segunda fermentação que se vai ganhar a maturez e a parte aromática, Então, se quer na toma de espuma, aqui também tem um pouco, para ter um bom padrão de aromas, se trabalha com os cortes entre variedades, a parte de elaboração, as fermentações temperaturas mais baixas. Aqui tem um pouco os níveis de SO2, como tem que fazer a segunda fermentação, tem que se cuidar e manter os níveis baixos, senão não se consegue essa segunda fermentação, a levedura tem mais dificuldade. Aqui um pouco a relação entre vinhos que se fazem para bases espumosos e vinhos para um método clássico, para vinhos normais. Álcool, que se falou, de 10 a 11, os vinhos 12 a 13. Acidez total também mais alta aqui, de 5,3 a 9, 4,5 a 5,3. Se quer ganhar, então, acidez, porque na segunda fermentação vai cair, vai se precipitar um pouco. Níveis baixos de color, polifenóis, aromas mais neutros, SO2 níveis mais baixos.
Aqui um pouco os métodos, talvez é um pouco claro para você, mas os métodos que se aplicam para fazer os espumosos. O tradicional que se diz, então, é o também chamado champenoise, onde se tem as uvas, muitas vezes Chardonnay, Pinot Noir, uvas blancas ou tintas, se faz a prensagem direto, faz a fermentação, a primeira fermentação que se diz em cubas, tem-se os vinhos base, se faz a mescla de los vinhos base, depois se faz a tiragem, que é adição de açúcar, 24 gramas de açúcar e levedura, se põe na botella e acontece a segunda fermentação. Então, a segunda fermentação, depois, aqui muitas vezes esses vinhos bases, eles são mais maduros, sim, são espumosos para ser mais envelhecidos, então se deixa muito tempo em surli, como está nessa foto. Permanecem 12 meses, 18 até 60 meses. E depois se faz o degorgement. Como não se consegue, não se pode fazer a filtração, tem a levedura, se põe a botella inclinada para a levedura ir para o gargalo e depois se faz o degorgement, que é essa foto aqui, e o vinho fica listo. Aqui um pouco como se faz a limpeza, se chama remoagem, ou se faz nos pupitres, esse é um pouco o movimento, se põe os vinhos assim e se vai fazendo um quarto de volta hasta as leveduras ir todas para o gargalo. Então tem dois processos, pupitres, é manual, ou giropale. Aqui se demora 21 dias para fazer a limpeza, aqui em 5 dias se ela acontece. Então, por que isto? Porque a cada 2 horas se pode fazer uma remoagem. Então, um turno de trabalho em Brasil é 8 horas, se faz 4 remoagens, e aqui se consegue fazer 12 remoagens, são 24 horas. E ao final de semana, então, em 5 dias, se consegue lograr a limpeza, onde aqui demora-se 21 dias. Isso não afeta a qualidade dos espumosos, só se ganha tempo, se ganha dinheiro. Outro método bem rápido é Charmat. Então, também tem as uvas blancas, pode ser tinta, faz a fermentação em tanques. Tem-se o vinho base, se faz a assemblagem dos vinhos bases e se faz a segunda fermentação em autoclaves, em tanques que suportam a pressão, né? Então se faz a segunda fermentação, põe o licor de tiragem, ao invés de se pôr na botella, se põe nesses grandes tanques. Depois de hecha a fermentação, se faz uma filtração com filtro a terra, então não necessita fazer a remoagem, embotejamento e se logra os espumosos, com 6 kg de pressão, que é E um terceiro método, que é o processo Asti, né? Os moscateles, as uvas são moscateles, solamente se faz uma fermentação, então se saca o mosto, põe na autoclave, se deixa a cuba aberta e quando chega a 6 graus de álcool, se fecha. E quando alcança os 7 graus e meio, tem os 6 atmosferas de pressão e dali então se faz a filtração, a terra ou a placa e o embotejamento. Então é um produto espumoso diferente, com menos álcool, 7 a 7,5 de álcool, contra os espumosos tradicionais de 12%. Tem mais açúcar, mais de 60 gramas, que é o açúcar residual. Então, estas uvas têm condições de alcançar 12, 11% em álcool. E aí se interrompe a fermentação com 7 graus e meio e o açúcar que tem vai ficar residual, então não se põe açúcar, é um açúcar residual.
Então, o gás carbônico é somente a fermentação e se alcança a 6 atmosferas de pressão. Aqui é um pouco uma imagem da remoagem. Aqui só para vocês ter a classificação de los espumosos de acordo com o açúcar. Então, se tem desde natur. Quando se hace a segunda fermentação, se consome todos os açúcares. Então, os espumosos ficam natur, né? Se quando se faz o degorgement, se não se quer poner açúcar, somente SO2, ele vai ser um natur. Se nós ponemos até 6 gramas de açúcar, se classifica como extra brut. Se a gente põe de 6 gramas a 15 gramas por litro, é brut. De 15 a 20 é sec ou extra meio dry, ou de 20 a 60 é demi-sec, e quando é dulce, acima de 60 gramas de açúcar. Então, essa é um pouco a classificação, que é diferente de los vinos, né? Os vinos, hasta 4 gramas, não sei, 4 a 6 gramas, é secos. De 6 a 20 gramas é demi-sec, é meio seco, e acima é dulce. Então, para os espumosos, devido à quantidade de acidez e gás carbônico, se adota uma outra classificação. Então, algumas conclusões de Brasil, né? A região tradicional tem um grande potencial de elaboração, se pode desarrollar nas demais regiões, como mostrei, o Nordeste. Há um grande mercado para explorar em Brasil. Estamos começando, tem muito, como puderam ver os números, tem muito assédio de los países vizinhos, né? Onde os chilenos, argentinos se vendem muito de los sus vinos em Brasil. E nós temos como consolidar cada vez mais a marca de espumosos em Brasil por causa um pouco da região, das particularidades que temos, né? E há sempre espaço para trabalhos de investigação. De minha parte, muitas graças. Tenho meu endereço eletrônico, caso tenha alguma dúvida pode me chamar pelo. Antes de abrir para as perguntas, gostaria de mostrar um vídeo onde vai acontecer ao final deste ano, Congresso Internacional da OIV na região, em Bento Gonçalves, né? Então, por favor, 3 minutos, 4 minutos. Acontece no ao final de outubro, de 23 a 28 de outubro. Então, se teve o ano passado o Congresso Latino-Americano em Brasil, em Bento Gonçalves, na região, e agora vai ser o Congresso da OIV. Uma terra de cores, de contrastes, de belezas naturais, de muitos climas e paisagens. Brasil, um país construído por gente de todas as origens. Aqui, os imigrantes portugueses e depois os italianos iniciaram o plantio da uva e a produção do vinho. Uma tradição que se profissionalizou. Criou, através dos anos, produtos de alta qualidade e um crescente mercado consumidor. Hoje, a uva é cultivada em diferentes regiões brasileiras, em climas e solos variados.
E o fruto dessa diversidade são vinhos tintos, brancos e espumantes, leves, equilibrados e com aromas frutados. Bebidas que ganham o mundo. Mais de 30 países já apreciam os vinhos brasileiros, reconhecidos por mais de 3.000 medalhas conquistadas no exterior. Em destaque, os espumantes. Uma especialidade que confirma o investimento em pesquisa e tecnologia de produção. Uma bebida com a cara, o gosto e a preferência do Brasil. Nossos vinhos e uvas fazem parte do paladar do brasileiro. A produção da fruta atende o consumo interno e externo. São transformadas não só em vinho, mas em sucos de grande qualidade. E tudo começou nesta região. Uma paisagem colorida, própria para o cultivo da fruta, mas também um local cheio de atrativos para os visitantes e interessados. Mais de 1 milhão de pessoas passam por aqui todos os anos e se encantam com os cenários, a cultura, nossos vinhos e nossas uvas. No coração da Serra Gaúcha está a cidade de Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho e sede do 39º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho. Você é nosso convidado para ver e participar. O Brasil lhe espera de braços abertos. Muchas gracias. Agradecemos su participación y solicitamos la presencia de la maestra Norma Angélica Bailón Cisneros, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, que hará entrega del reconocimiento. Muito obrigado. ¿Vamos bien? Excelente, qué bueno. De eso se trata, que tengamos un día agradable, excelente, aprendiendo de grandes personalidades, como el enólogo Gilberto Simonagio, que ha viajado bastantes kilómetros para estar con nosotros, pero le agradecemos muchísimo. Igual, como les comentaba en la anterior conferencia, para quienes no lo hayan escuchado, él está formando parte también del equipo de jueces que están evaluando las etiquetas del concurso internacional del vino que estamos realizando en este momento en el Salón Rojo de esas instalaciones. Ahí se están evaluando las etiquetas que se han registrado este año y él ha venido pues a compartirnos esta gran experiencia que tiene con relación a los vinos espumosos. Te agradezco enormemente todo tu esfuerzo para estar con nosotros. La Universidad Autónoma de Baja California, Escuela de Enología y Gastronomía, otorgan el presente reconocimiento a enólogo Gilberto Simonagio por su valiosa participación en el 5º Coloquio del Vino, Cultura, Ciencia y Economía, Mercadotecnia y Tecnología, dentro del marco del 24º Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino, con la conferencia titulada Descubriendo los vinos espumosos de Brasil. Ensenada, Baja California, 11 de junio de 2016, por la realización plena del hombre, firma una servidora, Norma Angélica Bailón Cisneros. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias mais uma vez.